Livro de Mateus, capítulo de número 4. Livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo 1 em diante. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Versículo de número 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo de número 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém? O livro de Mateus vai narrar sobre a tentação de Jesus, onde nós vemos que Jesus foi conduzido não pelo homem, não pelo diabo, mas onde nós vemos que Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito ao deserto. E a Bíblia diz que ele foi conduzido para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. E como Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, depois de 40 dias e 40 noites, jejuando, Jesus teve fome. E aqui nós vemos um momento oportuno da nossa vida, aonde o diabo acha uma oportunidade de te tentar. É o momento que você está mais firme, é o momento que você está mais apegado com Deus, é o momento que você está mais focado no objetivo do reino de Deus. É o momento em que o diabo acha o prazer, a hora certa, o momento certo para te tentar, para trazer algo que vai frustrar a sua vida, algo que vai frustrar o seu ministério, algo que vai te deixar com cabeça baixa, algo que vai te deixar com vontade de parar, de desistir. Jesus está no corpo 100% homem, mas nós sabemos que ele é 100% Deus. Porém, com todas as necessidades que o ser humano tem aqui na terra, Jesus também teve. E aqui nós estamos vendo um momento onde Jesus está sentindo fome. Quando ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome, porque estava num corpo 100% homem. E a Bíblia diz que neste momento oportuno o diabo chega e manda que Jesus transforme as pedras em pães. Jesus dá uma resposta magnífica para o diabo, porque Jesus poderia transformar as pedras em pães, porém era um momento onde ele estaria dando ouvido para o diabo, porque Jesus poderia transformar as pedras em pães, sim ou não? Claro que podia, porém ele estaria dando ouvido ao inimigo, porque muitas das vezes nós queremos mostrar para as pessoas aquilo que nós somos, e para Deus não importa aquilo que nós somos. Deus não fica impressionado, como muitas das vezes o pastor já falou aqui, quando você ora mais de 1 hora. Deus não fica impressionado com o jeito que você fala, com o jeito que você canta, com o jeito que você adora. Deus não se impressiona com essas coisas. O objetivo de Deus maior, aonde Deus fica muitas das vezes maravilhado com você, é quando você ganha uma alma para o reino dele. Benefício para Deus é almas no reino de Deus. Não é a pessoa que canta melhor, não é a pessoa que prega melhor, é a pessoa que sabe buscar aquilo que ele precisa mais, que é onde aquelas pessoas que estão no mundo estão gemendo, seu espírito geme, e sua carne sente vontade de fazer o quê? Os desejos do mundo. Mas o espírito dele está gemendo ali,
com vontade de adorar a Deus. Porém, o corpo dele está levando ele para onde? Mais para o pecado. No momento aqui que Jesus é tentado, ele poderia totalmente transformar aquelas pedras em pães. Porém, ele dá uma resposta apta para o diabo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus não precisa mostrar para o diabo quem ele é, porque ele sabe quem ele é. Transforma as pedras em pães. Para que ele ia continuar sendo filho de Deus do mesmo jeito? E muitas das vezes nós queremos mostrar para os outros quem a gente somos. Talvez queremos mostrar que cantamos melhor. Talvez queremos mostrar que pregamos melhor. Talvez queremos mostrar que fazemos melhor que o outro. Mas para Deus não importa você mostrar quem você é, porque Ele já sabe quem você é. Se você sabe a sua identidade, você não precisa provar para ninguém a sua identidade. O diabo vai primeiro na filiação de Jesus. Aonde o diabo toca? Na filiação. Se tu és o filho de Deus, se você sabe que você é filho de Deus, você não precisa provar para o diabo que você é. Somente faz a sua parte, somente ora, somente jejua, somente busca Ele, porque o mais quem fará Ele. A tua identidade diante de Deus está guardada. O problema não é quando você não sabe a sua identidade, você sabe a sua identidade. O problema é quando você não sabe a sua identidade. Porque muita gente estão perdidos dentro do próprio templo. Talvez se perguntando: o que sou eu, o que eu vim fazer aqui, para qual propósito eu nasci. E não tem propósito maior para você saber a qual você nasceu, se não foi para adorar o Filho de Deus, para adorar o próprio Deus. Então você não precisa mostrar para A ou B quem você é diante de Deus, porque Deus sabe quem você é. Porque quando Jesus chega a Nicodemos, Nicodemos sabia de tudo da lei, era mestre em Israel, sabia todas as letras, talvez pregava bem, talvez cantava bem, mas Jesus ainda disse que faltava alguma coisa. E o que faltava para Nicodemos? Mesmo sabendo de tudo, sabendo da lei, sendo mestre em Israel, Jesus disse para ele: é necessário que você nasça de novo. Talvez um momento ali Nicodemos deu uma risada, porque como um homem pode nascer de novo? Voltaria para o ventre da sua mãe e depois seria gerado de novo? Esse nascimento, talvez você pode nascer e voltar a ser a mesma pessoa, ou até mesmo pior. Mas Jesus não está falando de nascer de novo do ventre, mas Ele está falando de nascer de novo do Espírito Santo. Porque o homem pode nascer de novo várias vezes. Se ele não se firmar aos pés de Jesus, ele vai continuar sendo a mesma pessoa. Nem toda aquela pessoa que levanta a mão, porque a Bíblia diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então não basta somente levantar a mão e aceitar Jesus como seu único Salvador. Tem que permanecer fiel até o fim. Muitas pessoas aceitaram Jesus, não aguentaram a caminhada e estão aí nas ruas, talvez nas drogas, talvez na bebida, não conseguem mais voltar. Porque para sair é fácil, para voltar e permanecer que é o difícil. E qual é o problema de nós aceitarmos já Jesus e correr o risco de não ir para o céu? Porque a Bíblia diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de céu. Mas se você só for ler o contexto e não ler o texto todo, talvez você prestaria ali: para mim não há mais salvação. Mas quando nós lemos o texto todo, a Bíblia diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Quem vai entrar no céu? Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que permanece firme na presença de Deus, aquele que continua fiel até a morte. Pode chegar a luta, pode chegar a dor, pode ter perdas, mas ele ainda continua adorando a Deus. Amém? Então o diabo conduz Jesus ao pináculo do templo, leva Jesus até o mais alto ali e fala para Jesus pular daquele pináculo, porque estava escrito
que Deus daria ordem aos teus anjos ao seu favor para te guardar, e que ele não tropeçaria em pedra alguma. Mas em vez de Jesus dar ouvido ao diabo, como muitas das vezes nós temos feito, Jesus dá outra resposta apta para o diabo. Porque muitas das vezes a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus, e muitas das vezes nós tentamos a Deus. A carne é fraca, a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não está te dando uma desculpa para pecar, está te dando um alerta. Se o espírito está pronto, a carne é fraca, então ele está mandando nós vigiarmos, porque se não vigiarmos, nós podemos cair. Talvez a tentação está ali do lado. Em vez de você ir para a esquerda, a tentação está pela direita. Você quer ir pela direita, em vez de ir para a esquerda. Porque nós sabemos que Jó era um homem sincero, reto, temente, obediente, e se desviava do mal. Jó não corria para o mal, Jó se desviava do mal. Muitas das vezes nós queremos tentar Deus, em vez de desviar do mal, nós queremos correr para o mal. Ah, Deus vai me guardar, Deus vai me guardar. Deus vai te guardar de quê? Se é você mesmo que está correndo para o pecado, se é você mesmo que está correndo, tentando a Deus. E a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Como que pode o Filho de Deus não tentar a Deus, e nós muitas das vezes queremos tentar? Nós sabemos que a carne é fraca. Se formos por aquele lugar, talvez podemos cair. Em vez de nós fugir do pecado, muitas das vezes nós corremos para o pecado. E quando o diabo pede Jesus para pular de cima do templo, ele podia pular a qualquer momento, mas Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E muitas das vezes nós tentamos. É a mesma coisa de eu chegar aqui diante de uma tomada de eletricidade dessa de 220 volts, eu falar: não, vou triscar meu dedo aí, mas Deus vai me salvar, porque Deus é maravilhoso. Se eu botar o dedo aí, Deus não vai deixar acontecer nada, não. Então bota que você vai ver se não vai acontecer. Está tentando a Deus. Se eu sei que a tomada vai dar choque, é risco perigoso eu morrer, e eu vou lá tentar a Deus, triscar o dedo na tomada. Eu sei que muitas das vezes, não estou dizendo eu, mas a maioria dos homens na terra, se ele não é tentado pelo dinheiro, ele é tentado por mulher. Tem pessoas que você pode botar uma maleta de dinheiro na frente dela, ela não cai. Mas se você botar uma mulher na frente dele, ele cai. Talvez se você botar uma mulher na frente dele, tem pessoas que não caem. Mas se botar uma maleta de dinheiro, essa pessoa vai cair. E aonde está a fraqueza desse homem? Talvez em mulher, talvez em dinheiro, eu não sei. Mas eu sei que a minha fraqueza é em dinheiro, eu tenho que fugir do mal, eu tenho que fugir da corrupção, eu tenho que fugir da onde mais me enfraquece, da onde mais eu posso cair. Se eu sei que a minha fraqueza é mulher, eu tenho que fugir, porque eu sei que qualquer momento que o diabo tentar, eu vou cair. Não existe santão, existe pessoas dependentes de Deus e cheias do Espírito Santo, aonde nós sabemos que talvez não só os homens, mas as mulheres também, talvez a sua fraqueza pode ser homem, talvez a sua fraqueza pode ser dinheiro, ou talvez pode ser outra. Se você sabe que por ali você vai cair, então por que você corre para o lugar mais aonde você cai, em vez de correr para o lugar onde vai te tirar e vai te santificar mais ainda do pecado, que é o altar de Deus, que é a presença de Deus? Muitas das vezes nós pensamos que não precisa de estar no culto todo dia para nós ser salvos, para nós estar firmes. Tem pessoas que muitas das vezes não precisam, mas quem é salvo sente o desejo e a necessidade de estar com os irmãos todos os dias para adorar, de se ajuntar ali com os irmãos congregados e começar a adorar a Deus, glorificar a Deus. Não é necessário você estar na igreja para ser salvo, mas um salvo sente desejo de estar lá para adorar. Porque nem todo mundo que está na igreja vai ser salvo. Por quê? Não por causa de Deus, não por causa de Jesus, mas por causa do quê? Das suas próprias concupiscências. A Bíblia diz que é todo aquele que faz a vontade do Pai. Muitas das vezes tem pessoas que querem fazer a vontade do Pai,
mas ainda não deixou a vontade do mundo. Talvez o pé está aqui, mas o pensamento está lá fora. E Deus não aceita dividir você entre Ele e o mundo. Ou você é de Deus ou você é do mundo. Então aqui no momento oportuno, onde o diabo vem para tentar Deus, a tentar Jesus, pula daí, que está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Jesus diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, irmão, não tente a Deus. Se você sabe aonde é a sua fraqueza, aonde você mais pode cair, não vá por esse lado. Porque não existe uma pessoa mais santa do que a outra. Existem pessoas mais verdadeiras, sinceras diante de Deus. Aonde ela é sincera de ajoelhar, saber do seu pecado, pedir perdão a Deus. Assim como Davi. Davi, ele peca, ele tentou esconder o seu pecado, porém ele cada vez se arruinou mais ainda. Mas no dia de ser homem, para assumir o seu pecado, ele saiu de trás da moita. Quando Natan repreende ele, ele foi lá, se ajoelhou e disse que era digno de morte por causa do pecado dele. Ele reconheceu que era digno de morte, porém Davi tinha crédito com Deus. E é como nós vimos terça-feira na sede, né, pastor? Quem tem crédito com Deus, no momento que mais ele precisar, talvez no momento que mais Deus apertar ele clamar a Deus, talvez Deus pode ouvir ele e não fazer aquele mal que Deus falou que ia fazer com ele. Assim foi com o rei Zedequias, né? O rei Zedequias, Deus mandou o profeta ir lá e dar somente e falar para ele que ele ia morrer primeiramente. O profeta falou: não, põe sua casa em ordem, que daqui uns dias você vai morrer e não vai viver mais. E em vez do profeta ir chorar e curtir a sua vida, eu vou morrer mesmo, vou fazer o que eu tenho vontade de fazer, vou fazer o que me der na telha. Não, o profeta, na hora que o profeta está saindo, o rei vira para um lado e já começa logo a lamentar para Deus, começa a pedir perdão a Deus, começa a lembrar a Deus das coisas que ele fez na obra de Deus. Senhor, lembra quando eu fiz isso na sua casa, quando eu te adorei? Deus não esperou nem o profeta ainda sair do palácio. Quando o profeta ia pisando o pé lá fora, Deus falou: volta lá que eu acrescentei mais 15 anos na vida do rei. Porque o rei tinha crédito com Deus. Ele estava no seu momento, no seu leito de morte ali. E muitas das vezes tem pessoas que estão num leito de morte e eles morrem porque eles não reconhecem o poder de Deus na vida dele. Então, em vez de o rei choramingar, o que é que ele faz? Ele vai lá, se arrepende e começa a clamar a Deus. Se o rei não desse ouvido, porque o profeta tinha dizido ali para ele, não, falou: já que eu vou morrer, eu vou viver minha vida, não quero saber mais de nada. Se o pastor chegar ali agora, eu não quero nem conversa com ele, eu não quero saber mais de Jesus não. E aí o que é que ele faz? O profeta virou, o rei ajoelhou e começou a clamar por misericórdia. E se tem uma coisa que Deus não resiste, é um coração aquebrantado na presença dele, aonde você tem coragem de se ajoelhar, se arrepender daquilo que você fez e clamar por misericórdia, porque Deus tem misericórdia daqueles que buscam a ele, daqueles que clamam a ele. Ele tinha crédito com Deus. E quando a gente temos crédito com Deus, talvez pode não estar 100%, mas no momento que você pedir a Deus ali, por você ter servido na casa dele, feito algo por ele, ele vai fazer por você, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Então o diabo transportou Jesus para mostrar para ele todos os reinos do mundo. E o diabo faz uma proposta para Jesus irresistível, porque ali foi uma proposta irresistível: se prostrado me adorar, tudo te darei. O diabo ali já está declarando que o mundo é dele, as coisas aqui deste mundo é dele. Quem criou foi Deus. Só que a Bíblia diz: o mundo já é do maligno. Deus criou o mundo através do pecado de um homem, de uma mulher. Quando Deus cria aquilo que era para ser santo,
através de um ato de desobediência, o ser humano sofre até hoje. Aonde o ser humano mais sofre? Aonde o pecado, aonde o momento em que o homem e uma mulher desobedeceram a Deus e o pecado entrou no mundo. A pior coisa que tem na vida do ser humano é o pecado, aonde o destrói, aonde deixa ele cabisbaixo, aonde deixa ele todo destruído. Por que que muitas das vezes as pessoas congregam, querem ficar firmes, querem mudar de vida diante de Deus, fala, dessa vez eu vou fazer diferente, e muitas das vezes não consegue? Por quê? Por causa do pecado. Se um homem que é filho de Deus jejuou 40 dias e 40 noites, o diabo ainda veio a tentar. Imagine eu e você. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que ele não teve mais tentação, que ele só teve bonança. Não. No momento que ele estava orando mesmo, no momento que ele estava em jejum, o diabo veio a tentar ele. Na hora que ele parou ali, o diabo veio. Então, por você orar, por você jejuar, não quer dizer que você está em defesa do pecado. Não. Quer dizer que você está buscando sair dele. Mas cada vez mais que você orar, que você buscar Deus, Ele vai vir para perto de você, porque Ele não quer tirar aquele que já está na presença dEle. Ele quer tirar aquele que está fora da presença dEle e arrastar para Ele. É por isso que muitas das vezes nós vemos assim, o diabo não está muito preocupado com quem está lá fora, porque ele sabe que quem está lá fora já está fazendo a vontade dele. Ele está preocupado com quem está aqui dentro, querendo se firmar, querendo fazer diferente, querendo buscar Deus de coração reto e sincero. Ele foi tentar o homem que é o Filho de Deus depois de 40 dias e 40 noites. Imagine o que ele vai fazer comigo e você, que somos ser humano todos os dias das nossas vidas. Vai tentar nos derrubar, vai tentar fazer nós parar, vai tentar fazer nós desistir. E como é que nós podemos resistir no dia mau e ficar firme? É buscando o reino de Deus em primeiro lugar, é jejuando, é orando, é fugindo do pecado. Quando o diabo mostra os reinos do mundo para Jesus, Jesus poderia naquele momento aceitar a proposta dele. Jesus não estava impedido de pecar. Jesus, a qualquer momento que ele quisesse, ele poderia pecar. Isso não é algo escandaloso. Nós sabemos que Jesus estava no corpo 100% homem. Se ele quisesse ouvir a voz do diabo, ele tinha ouvido. Primeiramente, ele tinha errado em transformar as pedras em pães, porque ele não precisava mostrar para o diabo quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Segundo, ele poderia pular daquele pináculo, porque ele sabia que os anjos iam ao redor dele, iam em busca dele. Porém, Jesus não ia sair como vencedor, ele ia sair como perdedor, porque deu ouvido à voz do inimigo. Mas quando o diabo transporta ele para o reino do mundo, mostra todos os reinos deste mundo e faz uma oferta para ele de dar tudo aquilo que estava no mundo, se ele prostrado adorasse ao diabo. Ele fez uma proposta irresistível naquele momento para Jesus, porque Jesus estava com um corpo 100% homem. Porém, com um corpo 100% homem, ele nunca pecou, nunca errou. E qual era a proposta do diabo? Fazer com que Jesus largasse a cruz, porque o que esperava Jesus não era coisa boa. O que esperava Jesus era açoite, era espinho, era cruz, era sangue. E o diabo trouxe tudo diferente daquilo que Deus tinha dado para o seu filho. Deus deu uma cruz para Jesus passar. O diabo queria dar só bonança. O diabo queria primeiramente ver os milagres dele. Segundo, o que o diabo queria? O diabo queria trazer ele para o lado dele. E o que o diabo faz? Se prostrado me adorares, tudo te darei. E o que Jesus diz para ele? O que Jesus diz para ele? Totalmente, muitas das vezes, diferente daquilo que nós fazemos. Talvez se o diabo usar uma pessoa para nos desanimar, em vez de você rebater aquela pessoa com a própria palavra, como Jesus fez. Jesus rebateu o diabo
contra a própria palavra que o diabo usou contra Jesus. O diabo usa a palavra e Jesus, para rebater, usa a palavra também. E vou te falar, dá certo. Se o diabo tentar usar a palavra contra você mesmo e você sabe usar a palavra de Deus contra ele, dá certo. Porque todo momento o diabo ficou ali procurando um momento oportuno, e Deus, todo momento, Jesus ali ia lá e dava uma palavra certa para ele. E no final da sua tentação, presta atenção que essa parte aqui é forte, e eu já vou entregar. No final da sua tribulação, o diabo ofereceu para Jesus, primeiramente, pediu a Jesus, tocou na filiação de Jesus, transforma a pedra em pão. Jesus diz: não só de pão vive o homem. Depois o diabo tentou tocar na fé de Jesus: pula-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e vão te guardar. E terceiro, o diabo ofereceu o reino deste mundo a Jesus. E quando o diabo oferece o reino deste mundo a Jesus, ali ele sabe que ele não já tinha mais nenhuma oportunidade de falar algo para Jesus. O que eu vou falar para esse homem? Ele não me dá ouvido, não transformou a pedra em pão, não pulou de cima do pináculo. Vou oferecer tudo que eu tenho. O diabo começou a oferecer tudo que ele tinha para Jesus. Porque é assim na nossa vida. Se ele te ofereceu uma coisa e você não caiu, ele vai ficar te oferecendo outra até o momento em que você cair. E é por isso que a Bíblia diz: resistir no dia mau, para que possais estar firme. É por isso que todos os dias nós temos que resistir ao diabo. E quando ali o diabo oferece a Deus isso, Deus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. No momento de tentação, de deserto na vida de Jesus, Jesus suportou a primeira vez o diabo, Jesus suportou a segunda vez o diabo, e a terceira vez Jesus também suportou o diabo. E a Bíblia diz que depois de Jesus ter suportado o diabo, depois da sua tribulação, talvez no momento de angústia que você passou, talvez você no 2025 sofreu demais, 2026 você ainda não está vendo muita mudança, mas ainda vai chegar. Só basta o que você enfrentar o deserto como Jesus enfrentou. E como você tem que enfrentar o deserto? Sendo firme e resistindo ao diabo. Jesus resistiu ao diabo em todos os momentos que ele foi tentado. E por último ele teve a sua vitória. E qual foi a sua vitória? Jejuou 40 dias e 40 noites. Teve fome. O diabo deu oportunidade para ele comer pão, ele não quis. O diabo deu oportunidade para ele pular, ele não quis. O diabo deu oportunidade dele ter o mundo, se ele adorasse, ele também não quis. Jesus rebateu o diabo com a própria palavra de Deus. Depois que Jesus foi tentado, a Bíblia diz que veio os anjos e o serviram. Você não precisa ser servido pelo maligno, porque logo após a sua prova, quem vai te servir é os anjos, porque Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar. E a palavra está certa, porém, depois que Jesus cumpriu ela, não precisou ele mostrar, não precisou pular de um tempo para os anjos servirem, só precisou ele permanecer firme na sua posição. Jesus permaneceu firme até o fim, foi tentado pelo diabo no deserto, e sendo tentado ele resistiu ao diabo, e no final da sua tentação ele teve vitória. Eu não sei talvez qual é o deserto que você está enfrentando, eu não sei qual é a tentação que o diabo tem trazido até você, mas de uma coisa eu sei: fica firme, resiste ao diabo, porque no final dessa tentação, quem vai te servir é os anjos. Fique de pé nessa noite. Não existe deserto a qual Jesus não está esperando você passar para te dar a vitória.